Salve, meu nome é Gilvan, sou do canal Abelhas de Bioma Caatinga, ABC das Abelhas. Falo de Petrolina, Vale do São Francisco, sertão pernambucano. E me chamou muita curiosidade uma postagem, um comentário que ocorreu na última segunda-feira a respeito do hidroximetil furfural, popular, abreviando HMF. Bom, é um composto orgânico, pertence aos orgânicos oxigenados, na família da química orgânica, vamos pensar assim. Mas me chamou a atenção por algumas coisas, eu fui pesquisar, encontrei algumas coisas bem interessantes. Sobre esse composto, foi feito um estudo, qualidade físico-química de mel de abelhas Apis mellifera de diferença florada, Garcia et al., 2018, a pesquisa foi realizada em 2016-2017 e foi testado algumas provas, Lande, Fier, e foi encontrado de 25 a 27% presença conforme o uso de diastase. Então, eu já tinha escutado falar muito desse composto desde há uns 20 e poucos anos, mais de 20 e poucos anos, período que eu fiquei 10 anos sem consumir carne de nenhuma espécie de animal. No entanto, eu fazia uma reposição de proteína e aminoácidos de origem animal, porque eu consumia mel in natura, leite de gado bovino, bem como ovos, porque eu não era o tal vegano, nunca fui. Mas que esse período, e aí na época eu ouvi falar sobre esse composto, mas não me detive muito, que falaram que era cancerígeno. Bom, e aí eu encontrei mais outro trabalho, apropriação intelectual da tecnologia, software, hardware, no controle de qualidade da cadeia industrial do mel. Linhares et al., 2018, pesquisa também realizada em 2016-2017, e onde ele afirma que a temperatura, algo que eu falei na segunda-feira, que eu já tinha visto, mas há muito tempo, uma tese de doutorado, que é de 120 graus para a liberação desse composto. Ele diz que aumenta a temperatura, aumenta a liberação, bem como a fermentação, aumentou a fermentação. E Moura, 2010, também afirma que o aumento desse composto está relacionado à temperatura, aumento de temperatura. Bom, e eu fui além, toda substância, todo composto, ele tem um ponto de fusão, dois fatores estudados na fisicoquímica, ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão dele é de 30 a 34 graus Celsius, de ebulição é de 114 a 116 graus Celsius. Eu tenho aqui, composto aqui, vou mostrar para vocês. Então nós temos aqui o hidroximetil furfural, ele tem 6 átomos de carbono, C6, 6 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. Está aqui uma das formas estruturais desse composto, uma forma molecular, a forma estrutural dele, condensado, tem outras formas. Então, como eu falei para vocês, esse é o composto que nós estamos tratando. Então, para continuar, tem um trabalho que é de uma pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, mas foi feito com o pessoal da USP, validação de metodologia para a caracterização química de bagaço de cana-de-açúcar, Gouveia et al., 2009, foi na Escola de Engenharia Lorena, da Universidade de São Paulo, USP, testar a celulose, que libera a glicose mais o HMF. Umidade 50%, temperatura 200 graus Celsius. Depois foi feito um banho termostatizador a 45 graus Celsius, 7 minutos. Em seguida, autoclavado a 121 graus e 30 minutos para obter esse composto. Mas aí vamos agora ao que mais interessa, que é a questão das abelhas. Então, se você faz a alimentação externa, vamos imaginar, estou aqui com esse caderno, isso aqui é um alimentador externo.
o que vai acontecer? Todas as abelhas, seja no apiário ou meliponário, dependendo da sua atividade, porque diz que a questão é que estimula a rainha a fazer postura, ou as rainhas, que aí vamos pensar, o criador tem várias colônias, o que vai acontecer? Todas as abelhas vão pegar a sacarose, que é a mais utilizada, e vão estar presente nesse composto. A outra questão é o armazenamento, porque também é liberado, conforme Moura, a fermentação. Logo, o que é que eu faço? Estou aqui, é algo prático, sim, para o criador, portanto, eu só trago algo que seja interessante para quem está na atividade. Nós estamos falando aqui de abelhas nativas do Brasil. Se fosse o caso, espécies do gênero Apis, seria outro tipo de alimentador. Isso aqui não dá para nada. Aqui nós temos 3 tamanhos, um de 40, um de 120 e um de 180. Esse aqui, parecido com esse, também tem até 240, até maior. Todos eles cabem aqui na caixa. O que é que eu faço? Que eu já falei para muita gente. Eu só alimento durante um período. Aqui a caixa comporta tranquilamente todo esse tipo. Só alimento no início, ou caso eu queira e tenha espaço na caixa, óbvio, ainda tem espaço, comporta, queira estimular a rainha, eu estimulo aqui dentro. Por quê? Porque dessa maneira, quando eu coletar mel, não vai ter presença, eu vou estar isentando a presença desse composto orgânico oxigenado. Então é importante salientar isso é importante. Logo, para evitar aquelas questões, ontem mesmo eu fiquei, uma pessoa disse, mas o mel que a gente retira em caixa não é o mel puro. Por quê? Porque acaba vendo em programa de auditório, acaba lendo revistas que não tem o cunho científico, e aí que sai distribuindo informações. E aí, como eu volto a falar, se a alimentação for externa, você vai estar em todas as suas colônias, no meliponário ou no apiário, dependendo da sua atividade, a presença desse alimento. Logo, eu também, se eu tiver alimentado a colônia, prestar que for a colônia nova, eu só vou coletar mel depois de 6 meses. É o intervalo que eu já ouvi falar, não encontrei algo referente, não sei se isso procede, seria importante, mas eu não faço essa coleta antes de 6 meses que eu tenho alimentado, tenho feito a alimentação artificial. Basicamente eu faço com o mel, a sacarose que é diluída em água. E aí eu desafio qual é o macho, vou falar como diz no Ceará, que vai conseguir ter seu mel isento de sacarose se você faz a alimentação externa. Não tem esse, porque todas as abelhas, faça para ver, todas as abelhas, se você tiver curiosidade, tiver capacidade, todas as abelhas, todas as suas colônias vão visitar essa alimentação, porque a alimentação está próxima. Se está próxima, todas as abelhas tendem, isso é natural do indivíduo, das abelhas. Todas as abelhas vão naquela fonte de alimento que está mais próxima. As abelhas podem voar a uma certa distância, mas se o alimento está longe, se o alimento está próximo, elas não vão se distanciar, elas vão ficar sempre, mas sempre junto ao alimento. Elas só vão em outros locais quando falta o alimento. Então é isso que eu quero chamar a atenção, porque foi a discussão, isso para lá e para cá, mas ao mesmo momento disseram no outro dia, na terça-feira, que faz a alimentação externa porque estimula, porque não sei o quê. Portanto, você então está errando ao fazer a alimentação externa porque está com a presença desse composto. Então isso é importante para você que está criando, você segue o que você achar que é prudente, mas você não vai evitar a presença do HMF, tendo em vista que você está fazendo a alimentação externa, tá certo? Então essa dica que eu deixo para vocês nesse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição para fortalecer o canal, é assim que a gente aprende e a gente vai discutindo, e sempre que acontece alguma coisa desse nível, é bom a gente discutir para, pelo menos, no mínimo, outros criadores ficar atento e proceder dentro do que ele achar mais prudente.